Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para a impressão um triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, círculo. Então vamos lá para o texto base. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para a impressão um triângulo equilátero de lado 12, um quadrado de lado 8, um retângulo de lados 11 e 8, um hexágono regular de lado 6 e um círculo de diâmetro 10 centímetros. O dono da loja está disposto a pagar no máximo, então ele está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele escolherá dentro desse limite, então ele escolherá dentro desse limite desse limite de preço, o modelo que tiver a maior área de impressão. Então ele vai escolher aquele modelo que tiver a maior área de impressão, desde que custe para ele menos ou exatamente 80 centavos. Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para a impressão 1. Bom, nessa questão, a gente vai ter que usar a área, né, de alguns tipos de figuras aqui, do triângulo equilátero, do quadrado, do retângulo, do hexágono e do círculo. E uma dica, tá, em geral, para esse tipo de questão é o seguinte: você vai ter que escolher entre 5 opções. Você vai ter que escolher uma delas. Então, em geral, quando a questão ela é construída dessa forma, ela permite que você faça uso de comparações entre as alternativas para que alguns cálculos você não precise fazer, tá? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que... e uma outra dica antes de começar a resolver. Comece sempre por essas questões que você já viu que você vai ter que fazer muito cálculo, por aqueles que forem os mais simples, né? Porque, vamos supor, não é o que aconteceu, mas vamos supor que esse retângulo aqui fosse 10 e aqui 8, beleza? Se o retângulo fosse 10 por 8, então 10 vezes 8 daria uma área de 80 centímetros quadrados, e como é 1 centavo por centímetro quadrado, o custo seria de exatamente 80, que é o máximo que ele está disposto a gastar. Ou seja, a escolha óbvia aqui seria o retângulo, você nem precisaria calcular os outros. Porque ou vai ser 80, que é o caso que seria, né, supostamente do retângulo, ou vai ser maior, e eu vou descartar porque ele não quer gastar mais do que 80, ou vai ser menor do que 80 e eu vou descartar porque vai ter uma área menor do que a do retângulo, beleza? Então essa é uma dica importante nesse tipo de questão. Comece o cálculo sempre por aqueles que são mais tranquilos, e geralmente esses mais tranquilos vão te permitir fazer comparações com alguns outros, beleza? Então vamos lá para a resolução, vocês vão entender isso um pouco melhor. Então, eu vou começar aqui pelo cálculo do que é o mais tranquilo, em ordem, tá? De cima para baixo aqui, que é o quadrado. Então, começando pelo quadrado, eu tenho um quadrado. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, né? Começando pelo quadrado. Então, eu tenho um quadrado que tem lado 8, beleza? Então, se aqui é 8 centímetros e aqui é 8 centímetros, então a área desse quadrado vai ser 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, que é 64 centímetros quadrados, beleza? Logo, o custo, nesse caso, vai ser um custo de 64 vezes o 0,01, então 0,64, né? 64 centavos. O próximo, que é o mais tranquilo, na minha opinião, é o retângulo, né? Então, vamos lá para o retângulo. No caso do retângulo, a gente tem aqui um retângulo 8 por 11, então, esse retângulo vai ter dimensões 8 centímetros por 11 centímetros. E aí, a área desse retângulo vai ser dada por 8 vezes 11, o que é 88 centímetros quadrados. Então, vejam que esse custo aqui vai ser de 1 centavo para cada centímetro quadrado, ou seja, 88 centavos. E isso aqui não vale para a gente, beleza? Então, esse aqui tá fora. Deixa eu afinar um pouco esse traço aqui. Então, esse aqui não pode ser o escolhido. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos calcular agora o hexágono, né? Relativamente complicado. Vamos para o círculo, né? Que o círculo também é bem tranquilo. Então, no caso do círculo, o que a gente vai ter aqui é um círculo de raio
5, porque o diâmetro aqui é 10, então o raio desse círculo vale 5 centímetros. Logo, a área vai ser dada por π vezes 5 ao quadrado, o que vai dar 25π. Como o π é pedido aqui para usar aproximação de 3, então isso aqui vai ser 25 vezes 3, o que vai dar 75 centímetros quadrados. E aí, nesse caso, o custo vai ser de 75 centavos, beleza? Então vejam que esse aqui, por enquanto, é a melhor opção, porque ele está dentro daquele limite de 80 centavos e tem uma área superior ao do quadrado, beleza? Falta agora a gente calcular aqui as áreas desse triângulo equilátero e desse hexágono irregular, beleza? Então, fazendo aqui a do triângulo equilátero. Então, vou colocar aqui a do triângulo. No caso do triângulo, deixa eu até ganhar um espacinho aqui. Deixa eu colocar o quadrado, vai ter essa área. E aqui eu vou diminuir um pouquinho essa figura. O retângulo, eu vou subir aqui um pouquinho. E ele vai ter essa área que está aqui. E aí vou subir aqui um pouco o círculo, só para poder ficar tudo bem alinhado aqui. Beleza. Agora vamos lá para o triângulo. Então, o triângulo, ele é um triângulo equilátero de lado valendo 12 centímetros. Então, aqui é 12 centímetros, 12 centímetros e 12 centímetros. E, nesse caso, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, 12 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E 12 ao quadrado, a melhor forma de você fazer isso aqui é você não resolver essa conta primeiro. É você pensar que você vai ter que dividir por 4. Então, 12 por 4 fica 3. E aí, o 3 vezes o 12, 36. Então, esse aqui vai dar 36 raiz de 3. E aqui vai entrar aquele lance da comparação entre as alternativas aqui. Por quê? Olha só. 36 vezes raiz de 3, teoricamente, você teria que pegar o 36 e multiplicar por 1,7, beleza? Só que como eu já sei que tem o círculo, que é 75 centavos, porque tinha uma área de 75 centímetros quadrados, eu de cara já sei que isso aqui é menor do que 75. E por que eu sei que isso aqui é menor do que 75? Porque raiz de 3 é menor do que 2. Então, pensa comigo, ó. Se isso daqui fosse 2, 2 vezes 36 daria 72. Como isso aqui é menor do que 2, então com certeza esse produto vai ser menor do que 72. E por ser menor do que 72, eu vou até escrever essa etapa aqui antes, então com certeza também é menor do que 75. Beleza? E esse menor do que 72 é porque o raiz de 3 é menor do que 2. Então, isso aqui vai me poupar uma conta que seria relativamente chata, né, de você fazer, que seria multiplicar o 36 por aquele 1,7. E numa prova como o Enem, qualquer conta dessa que você consiga poupar vai te ajudar aí na questão do tempo. Beleza? Então, já descarto também o triângulo, porque é menor do que 75 centímetros, e só sobra agora o cálculo do hexágono. Então, vamos lá calcular o do hexágono. No caso do hexágono, o que a gente vai fazer é, num hexágono regular, você calcula a área dele, é 6 centímetros, né, ao lado, você calcula a área dele como sendo a área de 6 triângulos equiláteros, beleza? Então, a área desse hexágono vai ser igual a 6 vezes o 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, beleza? Porque aqui você vai ter 6 triângulos equiláteros, cada um dele com lado valendo 6. Bom, 36 por 4 vai dar 9, e 9 vezes 6 vai dar 54. E 54 vezes raiz de 3, tá? Esse aqui não é tão direto assim como esse outro, tá? Mas eu já posso dizer aqui com certeza que é maior do que 81. E por que eu sei que isso aqui é maior do que 81? Porque agora o que eu utilizei como referência aqui foi o 1,5. Se eu penso no 81 como sendo 54 mais 27, e isso aqui eu acho relativamente possível você pensar, porque são múltiplos de 9, enfim, potências de 3, quando você vai do 27 para o 81, então você acaba passando
nos múltiplos de 3 ali pelo 54. Enfim, tem algumas formas de você poder pensar nisso. Mas, em linhas gerais, a minha ideia aqui seria a seguinte. Se eu duplicasse esse valor, já daria tipo 108, já daria muito maior do que o 80. Então, a minha referência aqui foi pensar que o raiz de 3, ele é maior do que 1,5. E o que é 1,5? É você pegar o número, quando você multiplica algo por 1,5, você pega aquele número, que é a multiplicação por 1, e soma com a metade dele, que é a multiplicação pelo 0,5. Então eu olhei para o 54 e pensei, pô, peraí, isso aqui é maior do que 1,5. Então 54, somando com a metade que é 27, 54 com 27 é 81. Já vai passar dos 80 que eu posso ter de área, já que eu não quero gastar mais do que 80 centavos por cartão, então não preciso terminar essa conta, beleza? Confesso que isso aqui não é das coisas mais simples de se pensar, não acho que seja óbvio de você, com certeza não é óbvio de você pensar na hora da prova, mas foi o que eu pensei, foi a ideia que eu tive. Essa daqui é um pouco mais tranquila, a do triângulo, tá? Porque é por 2 e tal. Essa daqui é um pouquinho mais chata, mas daria para você pensar e poupar esse cálculo. E como essa área é maior do que 81 centímetros quadrados, então o custo vai ser superior a 80 centavos, consequentemente eu não posso escolher o hexágono, beleza? Então, bom, finalizando, o que vai ter a maior área dentro desse limite de 80 centavos é o círculo, porque o do quadrado teve 64 centímetros quadrados de área. O do triângulo foi inferior a 75, então não quero, porque eu já tenho um que tem área 75. E o hexágono não pode ser porque ele superou aqueles 80, beleza? Então o cartão que você deveria escolher, ou o modelo que você deveria escolher, tem como fácil útil para impressão um círculo. E a alternativa correta aqui é a letra E. Bom, não acho que seja uma questão difícil, tá? É uma questão esperada dentro de um contexto de geometria plana, em que você vai ter que calcular áreas e tal, mas também está longe de ser uma das questões fáceis da prova, porque são muitas contas envolvidas aqui. A do quadrado, do retângulo são mais diretas, mas a do círculo nem tanto, e com certeza a do triângulo e do hexágono daria um pouquinho mais de trabalho. Então, por isso, eu acredito que essa seja uma questão intermediária aí da prova.